E agora a gente vai falar com o naturopata, doutor Antônio Carlos. Isso. Eita, bom dia, tudo bem, doutor? Tudo bem. E muito feliz, até porque eu ganhei um presentaço aqui. Nós vamos falar isso também. Eu quero que você fale como é que eu faço os terapêuticos disso. Mas vamos lá, bom dia. Bom dia. Pois é, o assunto que eu trouxe hoje se refere à alimentação. E os mitos, ou alguns dos mitos, que de alguma forma roubam a nossa saúde. Roubam a nossa saúde. Nós pensamos que estamos nos alimentando, usando o melhor alimento ou produto, e, na verdade, causa algum problema na nossa saúde como um todo. Para nós, na medicina natural, ou na naturopatia, ou nós temos saúde ou nós não temos saúde. Saúde, pouca saúde, média saúde ou nenhuma saúde. As doenças se instalam quando a nossa saúde começa a se reduzir. É lógico que não é tão simples assim, mas é mais fácil de entender dessa forma. Então, por exemplo, nós podemos falar do leite, dos óleos vegetais, do suco de fruta, do ovo, do chá, dos adoçantes e do sal marinho. Alguns são excelentes e outros podem ser usados de alguma forma ou não. Por exemplo, os óleos vegetais. Todo óleo vegetal, temos que entender isso, todo óleo vegetal, ele é saudável, seja ele qual for. O problema é que esses óleos vegetais, quando eles têm que ser comercializados, e os mais comuns e os mais baratos, eles passam por processos químicos, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas entram por processos muito químicos, e que um desses processos, que é o principal, é o processo de hidrogenação, geralmente hidrogenação parcial, o que transforma esses óleos, essas gorduras vegetais, em gorduras potencialmente trans. E esses óleos, ao nós utilizarmos, ao nós consumirmos, eles é que vão ser, muitas vezes, os responsáveis por entupimentos de artérias, veias, que muitas vezes culpam o tal do colesterol. Temos médicos aqui, não é? Mas o colesterol não é um óleo, não é uma gordura. O colesterol, na verdade, é uma espécie de álcool. E ele, na verdade, ele é uma substância que é um marcador, que onde ele está, mostra que tem um problema. Então, os óleos vegetais em si deveriam ser esse óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, óleo canola, que também é terrivelmente ruim para a nossa saúde. Todos esses óleos que passam por esse processo deveriam ser evitados. Mas igual, então... Azeite. Não, o azeite não. O óleo de oliva... O azeite é bom. É bom. Por quê? Por que o azeite de oliva e o óleo de coco, por exemplo, são excelentes? É porque o processo deles são óleos vegetais. Mas o processo deles, pela natureza deles, não precisa passar pelo processo químico que os outros óleos passam. Eles, naturalmente, não precisam desse processo para ficarem durando o tempo necessário. Eles são o tempo indeterminado. O óleo de coco e o óleo de oliva, eles são pressados a frio. É o que eu uso na minha escola. Excelente. O óleo, quando é pressado a frio, o extra virgem, é excelente. Quando começam, tem a primeira pressagem, a segunda pressagem, existe os óleos, tanto de oliva e o de coco, que passa por um processo também semelhante aos outros óleos. Por quê? Porque eles extraem tudo, comercialmente, então extraem tudo que puder. Quando passam por esse processo, eles já são também tão ruins quanto os outros. Por isso que o ideal é extra virgem. Essa é a dica. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse é um assunto que me interessa demais, porque eu acho que a gente pode, inclusive, curar algumas doenças através da alimentação. Com certeza, prevenir principalmente. Prevenir principalmente. E aí, você trouxe vários alimentos aí, que eu acho que não vai dar para falar de culturas, e que, por exemplo, o ovo, nem falo, porque o ovo uma hora pode, outra hora não pode, uma hora pode, outra hora não. E eu queria que você fosse logo para o sal hoje, e que a gente continuasse falando sobre esse assunto em outros programas. Então, vamos falar do sal, que foi esse que você trouxe para a gente hoje. Eu estou curiosíssima para saber. Então, vamos falar do sal. Hoje, existe o que a gente consome normalmente é o sal de mesa. O sal refinado é o sal de mesa.
O que é o sal refinado ou sal de mesa? Porque é o comprado também no mercado. Ele é o cloreto de sódio. Quando você compra 1 quilo de sal de mesa, você está comprando 1 quilo de cloreto de sódio. É um sal. Cloreto de sódio é um sal. Cloro mais sódio. Então, temos cloreto de sódio. O sal marinho integral, ele é um composto de sais, na verdade. A água marinha, o mar, ele, na verdade, na verdade, um remédio natural para todos nós. É onde tem todos os sais minerais que nós podemos encontrar no nosso corpo humano. Então, o sal grosso seria maravilhoso. O sal grosso, ele é uma etapa imediatamente anterior ao sal refinado. Ele tem algumas coisas a mais em termos de substâncias, que permanecem, alguns minerais, mas é muito pouco ainda. Comparando ao açúcar refinado, o sal grosso estaria mais com o sal demerara, enquanto o açúcar refinado seria o sal composto. O sal marinho é que realmente ele poderia ser usado diariamente por todos. E mais uma coisa que muita gente talvez desconheça: o sal marinho, ele não tem a capacidade de aumentar a pressão como o sal comum tem. Embora tenha uma lenda aí também, tá? Não aumenta a pressão da forma que todo mundo fala. Mas para quem já tem hipertensão, qualquer aumento é ruim. Com certeza. Mas o sal marinho, pelo contrário. Sabendo usar o sal marinho, ele ajuda a baixar a pressão arterial. Ele é um componente de saúde para as pessoas. Por isso que chama terapêutico. Por isso que é terapêutico. O problema é que nós não conseguimos achar o sal marinho integral para comprar no dia a dia. Esse sal que eu trouxe para vocês, esse sal vem direto de Mossoró, das Salinas. O processo, vocês verificam que ele é um pouquinho cinzentado, porque ele ainda passou por uma filtragem ainda para o consumo humano. Mas ainda existe um sal marinho mais integral ainda, que ele é bem cinza. Esse, então, tem os 100% de todos os minerais encontrados. Esse aí tem em torno de 70 minerais, enquanto que o outro só tem o cloreto de sódio. Entendi. Ok? Esse sal, inclusive, por exemplo, pode fazer um chá. Esse chá que a gente ensina, inclusive, é um chá... Me ensina. Por exemplo, ele é ótimo para microbiota, para quem está com prisão de ventre, ou até mesmo com diarreia, quem está desmineralizado, quem quer manter um pouquinho de saúde. Então, pega-se um terço da colherzinha de chá desse sal, um terço dessa colherzinha de chá, à noite, em 400 ml de água, 1 hora antes de dormir, 1h30 antes de dormir, mexe bem e toma. No dia seguinte, em água morna, mais um terço dessa colherzinha de chá, não confundir, tá? Colherzinha de chá. Entendi. Uma colherzinha de chá em 400 ml de água morna e fazer. Quem tem prisão de ventre vai ver 3 dias, 4 dias no máximo, vai ver que vai aliviar, melhorar bastante. Só que essa terapia não pode ser recorrente. Depois disso, tem que procurar um terapeuta para melhor utilizar. Então, dá o seu telefone, doutor Antônio Carlos, para as pessoas poderem conversar com você, tirar dúvidas, ir lá fazer uma consulta. Então, nosso telefone para contato é o 3327-3527. E nós temos o site também, antôniocarlosmartins.com.br. Lá ou pelo telefone vocês podem fazer. Nossa, esse assunto é tão rico. Tem muita coisa interessante. Eu sei, você fica com a gente. Olha só que beleza. E aí, Yasmin Alencar mandou mensagem aqui no chat ao vivo, dizendo que é muito bom saber que tem um terapeuta natural no programa. E ela quer saber se pode trocar o açúcar refinado por xilitol, sem prejuízos. Tem uma outra mensagem aqui também que mandaram aqui para mim, falando sobre mas vamos deixar para outro dia, sobre o sal rosa, se é bom também. O que vocês gostariam que eu respondesse? Não, eu prefiro que você fale do xilitol, que eu não sei o que é xilitol. Bom, xilitol é um tipo de açúcar, tá? Ele é obtido através de algumas frutas, tá? Cascas de frutas, por exemplo, como de amoras, por exemplo. O xilitol é um substituto para o açúcar comum que eles usam. Até agora, segundo eu tenho pesquisado, o xilitol não tem nenhuma contraindicação. Porém, eu sei que ele passa por um processo muito semelhante àquele do óleo que eu expliquei a vocês.
ele passa por um processo químico também. Então, ele não é totalmente natural, como a gente pensa. O ideal é utilizar o stevia, que é o mais natural de todos, desde que seja stevia natural verdadeiro. Esse é o que eu aconselho. E se tiver que usar o açúcar, né, use pouquinho, vai reduzindo ao máximo. É isso que eu gostaria de Só falar. não me libertei do açúcar ainda por causa do café. O café... Mas você pode tentar trocar pela stevia pura. Eu gosto de demerara. Demerara é legal. O açúcar